Bien, muchas gracias, Luis. ¿Quién es Javier Plazat? Plazat nació en Francia, es fraile dominicano, formado en ciencias políticas, economía, administración y con estudios en teología y filosofía. Ejerció como auditor financiero al servicio del movimiento sindical y comisiones de fábrica en Francia hasta 1989. Luego se mudó a Brasil y comenzó a trabajar en la Comisión Pastoral de la Tierra. Esta entidad está ligada a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, en el norte de ese país, con foco en las áreas de formación y organización ligadas a luchas campesinas y con el tema de la reforma agraria. En el 97 asumió la coordinación de la campaña nacional contra el trabajo esclavo y desde el 2003 representa a la Comisión Pastoral de Tierras. Javier. Buenas tardes. Mi portunhol é muito fraco comparado ao do Luis, mas vou tentar me virar agora. Nossa campanha da Comissão Pastoral da Terra, ela iniciou em 1997, em momento que o Brasil passou a reconhecer a realidade do trabalho escravo. Hasta entonces, en 95, as autoridades brasileiras recusavam, negavam a realidade das denúncias realizadas principalmente pela igreja, em la região da Amazônia. Era o regime militar. A igreja era o único espaço onde as denúncias fossem possíveis. Então, foi incluso bispo que deu início à revelação da situação de escravidão, Dom Pedro Casaldáliga. Mas foi necessário quase que 20 anos, entre 70 e 95, para pressionar as autoridades brasileiras para admitir e iniciar uma política de combate ao trabalho escravo, que por muito tempo se quedou restrita a trabalho de libertação, de resgate de trabalhadores involucrados em denúncia, em suspeita de trabalho escravo. Como bem disse o Luiz, libertou-se desde 95 mais ou menos 45 mil trabalhadores. É número elevadíssimo, se nós consideramos que representa nos últimos anos uma média de 4 mil por ano. Esse poderia nos indicar que estamos em bom caminho, que o Brasil está solucionando o problema. A mala notícia é que nós descobrimos a cada ano que surgem mais casos de trabalho escravo em novas regiões, em novas atividades, e que provavelmente os trabalhadores que nós libertamos voltam a cair em las mesmas situações. Portanto, é uma situação paradoxal. De um lado, nós temos instrumentos, mobilização social, instituições comprometidas com o combate ao trabalho escravo, políticas desenhadas de interação interinstitucional para combater o trabalho escravo, mas, por outro lado, nós verificamos que esse conjunto não está funcionando a contento e resolvendo o problema. Eu gostaria de apresentar rapidamente, espero que seja rapidamente, alguns casos típicos dos últimos meses. Uma hacienda no norte de Maranhão
norte de Brasil, había en la hacienda un zoológico. Y los animales eran muy bien tratados. Y los trabajadores, en una periferia de la hacienda, tratados bem piores que os animais. 12 deles foram rescatados. Ao sul do Brasil, aqui perto, em Santa Catarina, período de muito frio, quando os fiscais, Polícia Federal, fiscais de trabalho, procurador de trabalho que formam o grupo móvel, foram inspecionar, pegaram a temperatura abaixo de 0. Os trabalhadores debaixo da mesma lona preta que está sendo usada em Amazônia, onde a temperatura está acima de 30 graus. Aqui em minha região, no norte do Brasil, de onde saí ayer para chegar acá, as condições nas quais os trabalhadores estão confinados, obrigados a quedar durante 2, 3, 4 meses, realizando trabalhos temporários de limpeza de pasto, de corte de árvores ou de trato de lavouras. De novo, imagem de uma outra fiscalização no estado de Maranhão, a comida, as condições de alojamento. Outra no Maranhão, filho do prefeito da cidade, do alcalde da cidade. Criança em Mato Grosso, um outro grande estado, campeão do agribusiness brasileiro, algodão, maíz, cana-de-açúcar, soja. Outro grande setor onde se encontra trabalhador escravizado é a produção de carvão vegetal para a siderurgia, fabricação de acero. E mais recentemente, nos últimos 3 anos, praticamente, a Inspeção de Trabalho passou a investigar mais detalhadamente as confecções em São Paulo. E aí uma sequência de libertação. Primeira dela, a Zara, com 15 libertados provenientes de Bolívia e Peru, em 2011. Todas as características do truck system, da dívida, das condições de trabalho precárias, degradantes, os trabalhadores trabalhando e vivendo no mesmo lugar. Outro caso, Thalita Cume, 8 libertados da Bolívia. Caso Gregory, 23 libertados da Bolívia, no ano passado. Criança amamentando, a madre amamentando o filho no local de trabalho. Caso Collins, em maio de 2011. Esse caso que involucrou as casas pernambucanas, que é uma rede grande de comercialização em Brasil. Ou La Grife 775, ali era roupas vendidas, compradas pelo governo para o IBGE, que é o sistema de censo nacional. Caso Marisa, outra rede de comercialização importante no Brasil, e aí foi analisado pelos fiscais a cadeia de produção da Marisa até os subempreiteiros, que são as oficinas onde se encontra esse trabalho escravizado. E as diferenças fenomenais de preço entre o valor pago aos trabalhadores e o preço final da mercadoria no comércio.
E outro bem recente, o mês passado, da gripe GAP, né? Em São Paulo de novo, 28 trabalhadores bolivianos. A semana passada, do caso Gangster, produção de roupas para skatistas e surfistas. E em La Paz, uma propaganda para trabalhar em Brasil. Um caso recente também de um prostíbulo em las imediaciones de um canteiro de obra da usina hidrelétrica de Belo Monte. Em todos estes casos, nós temos os mesmos mecanismos. Os trabalhadores, las trabalhadoras, trazidos de lejos, de uma outra região, aliciado por um gato, um empreiteiro, um aliciador, e submetidos a um sistema de restrição de liberdade e imposição de condições de trabalho absolutamente degradantes. Só resumindo, a última edição da Lista Sucia foram apresentados 410 empregadores, assim distribuídos entre os sectores de atividade, onde se vê que dominantemente é a ganaderia, pecuária, em seguida a cana-de-açúcar, as outras lavouras, soja, maíz, o carvão. E, mais recentemente, nós vamos ver em outro quadro, as atividades não agrícolas. Antes eu gostaria de mostrar um pouco como o sistema que prevalecia desde os anos 70, nas primeiras observações, é um sistema que, na verdade, funciona em quase todos os casos de trabalho escravo, rurais, urbanos também. Quando desmatamos isso aqui, viu? O ponto principal, a peça principal é o agenciador de mão de obra, o gato. Atrás dele se esconde o empregador real, que não quer arcar com a responsabilidade. O aliciador apresenta sempre uma promessa maravilhosa, adianta um efetivo, um dinheiro, e é impossível negar a proposta quando você está na miséria, com contas a pagar e uma família que passa hambre. Imaginamos um trabalhador que foi aliciado no interior do Nordeste e chega na floresta amazônica, nessa mancha rosa, que é um desmatamento. Ele se queda no meio de uma floresta e não precisaria nem de um guarda, nem de ameaça, nem de nenhuma pressão, para ele não ter outra alternativa, a não ser. Ele está preso, condenado a trabalhar até o final da empreita. Esses 2, 3, 4, 5 meses vão ser meses de escravização. Difícil de encontrar ele no meio da floresta. Difícil de fazer uma denúncia. Difícil de levar qualquer fiscalização até este lugar. O problema é que entre as promessas e a realidade que ele encontra lá, não há nada em comum. Não há o sistema de alojamento, como que é? Alojamento. Né? Eles têm que construir, no primeiro dia, um barraco para, mais ou menos, em uma promiscuidade muito grande, se alojar. Confinado. Essa fotografia eu bati eu mesmo lá. A jornada de trabalho começa muito cedo e termina com o pôr do sol. A promiscuidade com os produtos químicos, com os animais, dividindo os mesmos espaços,
a mesma água, comendo generalmente uma comida totalmente inapropriada, podre, carne quando há entre os animais da hacienda um animal morto, de doença, acidente de trabalho, violência, doença, nada é levado em consideração, você não vale nada. Perde um, ganha 1000 outros que esperam na fila. Você virou um trabalhador descartável. Disposable people, como diz Kevin Bales. Essa enganação que o trabalhador descobre muito tarde, ele imagina que pelo menos vai poder receber seu dinheiro, sua grana, mas isso também não acontece, porque vai descobrir outra trampa, outra armação contra ele, que é a deuda, que foi crescendo às escondidas em las costas. Deuda da viagem, deuda da alimentação, de los remédios, do alojamento. Aqui um caderno de um gato dizendo compra de liberdade, R$52. Tu me deve. Enquanto não pagar, tu não pode ir embora. E se não se persuadir que deve trabalhar mais, aí tem lá as ameaças psicológicas ou físicas, as armas, quase sempre presente em los relatos de los trabalhadores denunciantes. Isso nos leva a um resumo do conceito brasileiro de trabalho escravo: promessa enganosa, condições degradantes de trabalho, deuda fabricada, sem receber dinheiro, trabalho forçoso, ameaças, impedimento de sair. Onde se vê que a definição, aqui no texto do Código Penal brasileiro, articula elementos que têm a ver com a liberdade e outros com a dignidade. Por sinal, uma definição que os grandes ruralistas, os grandes haciendeiros estão contestando muito forte e querem redefinir em breve. Essas são imagens reais do Brasil, que nos remetem a uma herança cultural muito forte também. Para muitos, essas cenas são normais, são naturais. É assim que se trabalha duro no interior, especialmente na Amazônia. Agora, eu gostaria de frisar assim, algumas informações de onde são esses trabalhadores. Um total de 2.600 casos identificados neste período de 2013 a 2012, mais da metade estava no norte, centro-oeste, 427, nordeste, 417, sul e sudeste, o restante. Libertados em 2011, praticamente em todas as regiões do Brasil, mas especialmente no norte. Em 2012, da mesma maneira. De 2003 a 2012, esse dado quase o mesmo que eu já mostrei no desenho anterior. Vou passar isso aqui, as atividades econômicas, onde em 2011 foram libertados trabalhadores no Brasil. E em 2012. Interessante ver o crescimento de um ano, nos últimos 3 anos, da parte não agrícola, que é o sinal de um deslocamento, um aprofundamento do trabalho da fiscalização em outras atividades de construção civil e de
confecção textil. Aqui dá para ver que 25% praticamente em 2011 de los libertados foram encontrados em atividades não agrícolas, principalmente na construção civil. Da mesma maneira, em 2012, de 2.794 libertados, 29% foram encontrados em atividades não agrícolas. Por sinal, isso nos aponta um desafio. O mesmo Estado que está oferecendo um paliativo, resgatando esses trabalhadores, é o mesmo Estado que provoca a vulnerabilidade de comunidades atingidas por grandes obras, por criação de barragens, usinas hidrelétricas. Ou seja, o mesmo Estado é percorrido por uma contradição. E como? Eu queria chegar agora a essa consideração que é muito habitual entre nós, de considerar que a erradicação do trabalho escravo não se resume, não se restringe, não se limita à libertação. Se o Brasil é uma referência pela OIT, é principalmente em função do sistema bem avançado que se criou de fiscalização, de libertação de trabalhadores a partir de um instrumento interinstitucional conduzido pelo Ministério do Trabalho, o Grupo Móvel. E, a partir também, se tornou uma referência dos instrumentos que foram criados para pressionar os empregadores a partir dessa fiscalização. Lista suja, Pacto Nacional das Empresas contra o Trabalho Escravo. No entanto, a gente deve observar que nós não conseguimos ainda quebrar o círculo vicioso de trabalho escravo. Se o trabalho escravo é um minuto final. Sim, nós não conseguimos quebrar o ciclo vicioso. Estamos como que lutando contra essa hidra de Lerna, famosa na mitologia, né? Veja, esse dado simples foi perguntado a trabalhadores no dia do resgate: você já esteve nesta situação de hoje? 60% disse sim. Segunda pergunta: e naquela situação, você chegou a ser libertado por um fiscal? Não. Não, 87%. Ou seja, 1 em cada 7 trabalhadores submetidos a essa situação de forma habitual nunca viu a figura de um fiscal. E é bem provável que a maioria daqueles que nós libertamos e que percorreram este ciclo até ser libertado, quando libertados, são devolvidos à mesma situação inicial que produziu sua necessidade de cair em la cantada del gato, ir trabalhar em la hacienda, se submeter à condição de trabalho degradante. Então, nosso trabalho é um trabalho inglorioso, sem sucesso, sem resultado. Como diz muito bem Gustavo em um texto que eu li, podemos ter libertado muitas pessoas, mas não rescatamos essas pessoas. Rescatar essas pessoas exigiria cortar as raízes do sistema que provocou sua escravização. Esse motor que continua perfeitamente rodando,
se não o cortamos. Esta é uma educadora entre várias que nós temos em nossa campanha, que explica aos trabalhadores, mais um minuto, que é possível, sim, sair do trabalho escravo, criando, no lugar deste círculo vicioso, um círculo virtuoso. E nós também tentamos explicar isso ao Estado, e recentemente, numa reunião com Gulnara Shahinian, a relatora da ONU sobre o trabalho escravo, apresentamos também como as medidas que são incorporadas em nosso Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, se fossem aplicadas, poderia nos conduzir a sair desse ciclo vicioso. Isso exigiria punição efetiva dos infratores, reforma agrária e programas de inclusão social para as vítimas, e uma integração muito mais grande entre as instituições envolvidas. Nós trabalhamos isso um pouquinho na Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, mas muito aquém, abaixo das necessidades. E nós identificamos vários gargalos, vários impasses que precisam ser solucionados. Não vou entrar em detalhe, mas numa reunião recente com a CONATRAI e justamente a relatora, apresentamos essas várias ações que são necessárias para quebrar o ciclo da escravidão. Especificamente, é a pós-fiscalização que está carente de uma ação efetiva. Em Brasil, o crime de trabalho escravo continua sendo processado como um crime meramente trabalhista, uma infração grave trabalhista, não um crime de direitos humanos. Ninguém vai à prisão, à cárcere. Ninguém tem seus bens confiscados por causa de trabalho escravo. E do lado da vítima, nenhum desses trabalhadores, salvo casos isolados, encontra uma proposta alternativa para se integrar de forma decente na sociedade, no mercado de trabalho, ou no campo através da reforma agrária. Então, isso vou ter que concluir agora. Nossa campanha tenta fazer um trabalho de prevenção, de alerta à sociedade, de alerta aos trabalhadores. Divulgamos, por exemplo, este folheto, que vai no bolso do trabalhador com as informações mínimas para onde denunciar, quais são meus direitos. E nós temos muitas outras atividades nessa campanha, com professores, com as escolas, multiplicando a mensagem de alerta. Abra o olho para não virar escravo. E nós temos a satisfação, como entidade ligada à Igreja, de ter convencido a Igreja de Brasil em adoptar para o próximo ano a temática do tráfico humano como tema da campanha nacional da fraternidade, que é a campanha quaresmal. Então, em 2014, nós vamos poder expandir e esperamos utilizar a rede da Igreja para multiplicar a mensagem de alerta contra o trabalho escravo. Muito obrigado.